Hoje eu vou dividir com vocês 4 frases para não usar mais aí na criação de filhos. Olá, meu nome é Renata Fuso, sou psicóloga infantil, sou especialista em atendimento com as crianças e também orientação para os pais. Aqui no canal a gente divide tudo sobre esse mundo da educação, tudo no aspecto positivo da disciplina, da psicologia positiva e de uma forma muito mais leve, que funciona ali dentro da prática. Eu divido com vocês aspectos da minha clínica mesmo, que eu atendo como psicóloga presencial e também online, e também na minha vida, que eu sou mãe de 2 crianças. Então a primeira frase que eu quero passar para vocês, e na verdade nem sempre é uma frase mesmo, sai muito mais como uma pergunta, tanto o comando em forma de pergunta, quanto um comando e depois vem uma pergunta. Por exemplo, quando a gente vira para o nosso filho e fala assim, ó, já tá na hora de tomar banho, né? Ó, coloca seu sapato, vamos almoçar? Ó, já tá na hora de vestir um pijama, tudo bem? Então, quando vem muitas perguntas, entende-se que tem uma opção. Então, eu posso lá como criança pensar, bom, não quero tomar banho, não quero escovar dente, então eu não vou. E na verdade não é uma opção. A gente coloca isso muito como um comando. Então, em vez de você colocar a pergunta para a criança, você já direciona o comando direto. O que acontece que eu percebo muito que na dúvida, na insegurança dos pais de se a criança vai fazer ou não vai fazer, eles jogam a pergunta. Para a gente não cair nessa armadilha que pode voltar contra a gente, quando você for dar um comando, colocar algo que a criança precisa fazer, tire a pergunta. Ou a pergunta depois, no final, ó, vamos tomar um banho, tá? Ou você quer almoçar, filho, agora? Então, se a pergunta tá vindo, tá dando opção. Então, você tira. Filho, é hora de tomar banho. Filho, ó, deu o horário ali pra gente almoçar. Ó, vamos rapidinho ali pra gente colocar o pijama ou colocar o uniforme porque a gente precisa sair. Dê direcionamento, o comando correto. Uma que a criança, quanto menor é, mais a gente precisa direcionar ela. E outra que a criança também, as maiorzinhas, elas naturalmente, muitas vezes, elas não vão querer sair daquilo que elas estão fazendo. Então, quando você já dá o comando, opa, isso já está mais sério, eu não tenho opção nisso. Vamos então para a segunda frase, para a gente eliminar um pouquinho, e sempre, gente, no sentido que elas não são tão úteis, elas não alcançam realmente o objetivo que a gente quer. Uma das palavras e frases que eu escuto muito, vejo, e os pais acabam falando muito e ficam cansados com isso, é quando a criança vai fazer alguma atitude e eles querem impedir ou chamar a atenção da criança para não fazer aquilo. Aí eles falam assim, cuidado. Por exemplo, Paulinho, cuidado, 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 não, 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 não. Então, assim, repetir muito, ou o nome, né? Às vezes você vê lá assim, Paulinho, Paulinho, fulano, 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 e você não fala direto o que a criança tem que fazer. Então, fale direto, dê o comando direto para a criança exatamente o que você quer. Então, se o seu filho está subindo ali num lugar perigoso, em vez de você falar cuidado, 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 você fala, ó, filho, desce daí. Ou filho, não abre essa porta. Então você já dá o comando direto, em vez de ficar assim sempre repetindo e a criança sem saber o que é que ela tem que fazer, ela vai continuar fazendo aquilo ali que está perigoso ou aquilo ali que ela não deve fazer. Outra frase para a gente eliminar de vez aí da educação é não chora. Não chora, filho, tá tudo bem, vai passar, não chora. Caiu, né? Às vezes sentiu ali uma dor. Não precisa chorar, não precisa chorar, tá tudo bem. O não chora, ele não é funcional. A criança, ela chora por um motivo. E o choro, ele é importantíssimo ali para aliviar uma tensão, para expressar uma emoção, para expressar uma dor, imagina. Então, assim, a criança, quando cai, ela tem vontade de chorar. É uma comunicação da criança com o adulto. E como a criança não tem tantos recursos ainda de comunicação, de fala mesmo, para ela explicar algo, ela acaba chorando.
é natural que com o tempo a criança diminua esses choros e se comunique mais. Então lá um bebezinho bem pequenininho, recém-nascido, ele vai chorar por tudo, ele quer falar que está incomodando uma fralda, que está com fome, que está com sede, que está alguma coisa, né, desconfortável, ele vai chorar. A criança, quando ela vai crescendo, ela vai diminuindo e vai comunicando, vai falando. Então alguma coisa que está incomodando ela, ela fala: mamãe, não tá legal isso, tá me incomodando. E ela vai diminuindo. Se a criança está chorando, é porque existe ali uma necessidade. E a gente precisa acolher essa necessidade. Então você vai traduzir para ela, igual assim, se ela caiu e tá doendo: nossa, filho, tá doendo, vamos passar um remedinho, vem cá, vamos acalmar. Então sempre a gente vai ajudando a resolver aquela questão. Quando tá triste, tá frustrado, olha, eu tô percebendo que você tá chateado, que você queria aquele brinquedo do amigo e ele arrancou da tua mão, né? Então você ficou chateado. Então a gente vai resolvendo, a gente vai ajudando a criança a resolver essa situação e elaborar novos resultados. A outra frase que eu quero trazer para vocês, para a gente eliminar também, são frases que engessam, que rotulam a criança. Então, quando a criança estiver tendo um comportamento, mesmo que um comportamento maior, né, uma frequência maior daquele mesmo comportamento, por exemplo, de agressividade, de raiva, de empurrar o amiguinho, se a gente engessa, se a gente fala: nossa, mas você é muito agressivo, ou nossa, filha, você não divide, você é muito egoísta, muito preguiçoso. Você não sabe, quando a gente ingessa todas essas palavras que a gente ingessa a criança, tanto no negativo quanto no positivo demais, nossa, você é muito inteligente, você é lindo. Então tudo que ingessa a criança traz de uma certa forma uma dificuldade depois de modificação. Porque se a criança é aquilo e ela entende que ela é aquilo, ela não vai mudar, ela não vê a possibilidade de melhorar, de mudança dentro daquilo. Então a gente mudar esses rótulos, mudar esse engessamento mesmo do comportamento, do pensamento e dar a possibilidade: olha, filho, ainda você está aprendendo. Então a criança, quando é agressiva, olha, vamos controlar melhor essa mãozinha, vamos comunicar. Então a gente traz a comunicação, a gente ensina a comunicar. Nesses atritos, por exemplo, de amigo, né, um que arranca o brinquedo do outro entre os pequenininhos, você ajuda a criança a traduzir: olha, me dá esse brinquedo, por favor. Ou você fala: olha, eu não gosto quando você arranca o brinquedo da minha mão. Para. Então a gente ensina mecanismos, frases para a criança aprender a lidar com aquela situação. Preguiçoso, desatento, burro, sabe, esses nomes onde ingessa a criança de uma forma também denigre, a gente precisa eliminar. E comparações, gente, ainda quero trazer mais esse aspecto. Comparação também. A comparação com o outro, eu volto o meu olhar para o outro, eu não estou dentro de mim analisando o que eu preciso melhorar, o que eu preciso crescer. Eu olho o que o outro é e aí eu vou entrar em um parâmetro, ou menor, eu sou muito ruim comparada ao outro, ou eu sou melhor. Nascem os complexos, ou eu sou inferior, ou eu sou superior. Então tira o olhar de dentro da criança, do autoconhecimento, e volta ele para fora, volta para o outro. Então as comparações também, elas acabam que elas não ajudam tanto. Então, pessoal, essas frases que eu trouxe para vocês, esses modos, né, de falar ou jeitos, é uma outra possibilidade de uma forma mais funcional de ensinar a criança as consequências, os deveres que elas têm, o próprio caminho, né? Porque nós, pais e mães, somos norteadores. A gente facilita o caminho que eles têm. E cada criança ela é diferente da outra. Então, algumas coisas que vão dar certo em uma casa não vai dar certo em outra. Tem crianças que são mais ansiosas, crianças que são mais agitadinhas mesmo, elas são mais da ação, outras são mais da análise. Então isso tudo influencia também ali no nosso trato com a criança. O grande segredo disso tudo é a gente conseguir olhar o nosso filho na individualidade dele, dentro das necessidades que eles têm. Quando a gente consegue isso, a gente consegue ajudá-los de uma melhor forma para eles trilharem o caminho deles.
Então é isso, gente. Esse é o vídeo de hoje. Um grande abraço. Deixa o seu like aí, deixa sua curtida, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e até uma próxima.